Angélica Simeone, no Forjada pela Palavra. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a história de Tamar, que está em 2 Samuel 13, né? Que fala sobre o seu irmão Aminon, que a desejou tanto que adoeceu por ela. E ele tinha um amigo, e esse amigo falou para ele formular uma situação para que ela viesse até ele e eles ficassem sozinhos, né? E o que aconteceu nessa história? Ela acabou que ela foi, o pai dela, que era Davi, mandou, né, que ela fosse lá. Quando ele foi visitar o seu filho, ele falou que estava muito doente e que ele queria que a irmã dele fizesse para ele comida na frente dele, e ali ele comeria e ele conseguiria comer da mão dela. O que aconteceu? O pai dela mandou chamar rapidamente, né, a Tamar, que era a irmã do Aminon, meia-irmã, porque Tamar era irmã de Absalão e era filha de Maca. Então, quando ele mandou chamar ela, ela veio às pressas, né? Era uma donzela, filha do rei, e veio e fez os bolos para ele. E ele falou para todo mundo sair, o Aminon, e falou: sai todo mundo porque eu quero ficar sozinho com ela. E ele falou para ela: vem e fica comigo. E ela falou: não quero ficar com você assim, dessa forma, né? Se você realmente quer ficar comigo, vamos falar com o papai, e o papai vai, né, ver o que ele acha sobre o assunto e nós podemos ficar juntos se você realmente quer. E ele falou: não quero saber. Ele estava doente, emagreceu de desejos por ela. No momento em que ele concebeu que ele abusou dela, ele se tomou de como diz o pessoal popularmente, se tapou de nojo por ela. Na mesma proporção que ele amou, ele odiou. E quando ele disse assim: agora vai embora, e ela falou para ele: olha, o que você me fez, até ali tudo bem, mas se você me jogar para fora da porta da sua casa, eu vou ficar envergonhada, né? Vai ser 2 vezes pior se você fizer isso. Ele nem pensou 2 vezes, mandou um servo dele pegar ela e jogar pela porta fora. E ela, chegando lá fora, ela pegou e fez um costume que tinha no povo, que era jogar cinza sobre a cabeça, era em sinal de pranto, e rasgou as vestes que diziam que ela era uma donzela, filha do rei, que era uma veste colorida que elas usavam. Ela rasgou e foi se lamentando. Chegando na casa do seu irmão Absalão, ela contou o fato e Absalão repreendeu duramente ela. Disse: olha, não fale para ninguém, né, seu irmão, e guardou para si. Essa história se desenvolveu e acabou que depois de 2 anos Absalão formulou uma situação, chamou todos os filhos do rei e ali consumou a sua vingança, né? Matando o seu irmão. Absalão, Amon ou Aminon, ele era o primogênito de Davi, né? Aí depois vinha mais um irmão, que era Criate, e depois Absalão. Quando Absalão era o terceiro para assumir o reino, né? E depois houve toda uma revolta política pela falta de repreensão, porque Davi não se posicionou em relação a Aminon. Por isso que Absalão tomou essa atitude, porque a sua irmã ficou desolada. O que é desolada? Como ela gritou, como ela resistiu. As leis de Israel falavam que ela não cedeu simplesmente aquilo, né? Ela tinha a opção de se tornar uma mulher como se fosse uma viúva, uma pessoa que foi danificada na sua moral, mas que ela poderia se tornar como uma viúva, porque ela não provocou, ela não incitou essa situação. Aconteceu na vida dela, né? E quantas Tamar não tem por aí? Talvez eu esteja falando aqui e você seja uma Tamar. Alguém que foi abusada emocionalmente, fisicamente. Alguém que foi usurpada de algo que realmente feriu a sua alma, feriu a sua identidade. E isso traz para você raiva, desconforto, traz ansiedade, traz inquietude. Mas hoje eu quero trazer para você esta palavra. Não há
o que se fazer contra uma injustiça. Você foi injustiçada, você muitas vezes era uma esposa zelosa, uma esposa fiel e você foi largada, você foi deixada. Sabe, querida, só há um caminho e o caminho é o caminho de confiar em Deus, porque Ele é o justo juiz e resgatador da nossa alma. Eu não sei o que aconteceu na tua história, mas Tamar, ela viveu na casa do seu irmão e após a morte de Absalão não se tem uma menção clara do que aconteceu com ela, mas ela ficou amparada, porque logo após você vê que a família de Absalão também teve a sua filha, por a sua filha ser muito bonita também, a sua irmã Tamar era uma mulher muito bonita, uma moça muito formosa, ele também colocou o nome na sua filha. E ela viveu como uma filha do rei na casa dos seus parentes, né, que são da sua mãe, e ela continuou vivendo a vida dela. Havia uma marca, sim, mas aquela marca não impediu dela viver os seus dias. E eu quero trazer essa esperança para você. Não permita que algo que te aconteceu te amargure a ponto da sua vida virar um fel, a ponto de você não conseguir mais andar. Porque assim como nós pecamos e Deus nos perdoa, nós precisamos nos desencilhar destas coisas e perdoar quem nos ofendeu. E prosseguir com as nossas vidas. Prosseguir com alegria nos nossos dias. Porque nós fomos resgatados da morte que nós mesmos provocamos. Como assim da morte que provocamos? Quando nós pecamos contra Deus. Nós atraímos morte para nós. Assim é da mesma forma quando alguém peca contra nós. Aquela pessoa produz uma coisa que não é gostosa de se viver. É uma morte, mas você pode atrair a vida novamente para você. Fazendo o quê? Perdoando aquele que te ofendeu. Porque assim como nós perdoamos, nós somos perdoados. Assim como nós medimos, nós somos medidos. E eu quero trazer para você esta palavra de cura. Hoje, abra mão do que te mantém escrava da ira, da raiva, da indignação, da impaciência, sabe? Da amargura. Abra mão. O Senhor tem poder para te livrar. Você tem que aceitar Deus agir na sua vida. Muitas vezes Deus já está falando há muitos anos com você, dizendo para você largar, abrir mão, e você diz assim, não, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo. Comece a meditar nas coisas que Deus te perdoou. Comece a ser grata e você vai ver que esse perdão vai fluir. Tem vezes que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. Então jejua, então ora, então busca, então lê, pega a palavra, vai pro joelho. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a este processo na sua vida, para que você possa realmente ser luz e sal. Porque se o sal for insípido, como é que você vai salgar? Ou se a luz ela for fraca, como é que ela vai iluminar? Hoje, gente, eu quero trazer também nesse bloco a outra Tamar. Está escrito em Gênesis 38, Judá e Tamar. Judá, ele teve um filho, certo? E esse filho, ele teve três filhos. O primeiro filho dele foi o segundo Onã e o terceiro foi Selá. Viveu pouco e morreu e deixou Tamar como viúva. Na lei do levirato, o Onã tinha que trazer um descendente através da semente dele, mas seria no nome do irmão, como se fosse assim, ó, o filho é dele, mas seria conhecido como filho do irmão dele, para não apagar a descendência dele de Israel. Era uma das leis de Israel. Mas o Onã, quando ele ia ter com a cunhada dele, ele não queria que a cunhada concebesse, então ele jogava na terra a sua semente, é o que a palavra fala, e Deus não se agradou disso. E Onã também veio a falecer. Então ficou somente Selá, mas ela era muito novo. Então o seu sogro falou assim para ela: olha, Tamar, espere, né, que o Selá tenha idade, então ele vai até você e vai suscitar semente para o seu irmão.
porque eles não podiam deixar ela como uma viúva sem ser, e ela tinha esse desejo de não apagar o nome do marido dela. Ela queria honrar muito o marido dela. Só que aconteceu que o Zelá cresceu, ela viu que ele cresceu, ela ficou na casa do pai dela, esperando pacientemente como uma viúva de Israel. O que aconteceu com Tamar? Ela viu que o sogro estava enganando ela e que não ia deixar o filho mais novo ressuscitar descendência com ela. Então ela foi, trocou as suas vestes e colocou vestes e ficou no caminho. Quando Judá subiu para tosquear, ele pensou que ela era uma prostituta que estava no meio da estrada, né? E ele falou para ela assim, ó, quero me deitar contigo. E ela disse assim, ó, então me dá o teu... O que tu vai me dar em troca? Ah, eu vou te mandar um cabrito. Ah, então me dá o teu cajado, o teu anel, porque quando você me trouxer o cabrito eu te devolvo, pra mim não ficar, né, perdido. E ele se deitou com ela. E ele foi embora, deixou o cajado. Quando ele foi até o pasto, ele mandou o que ele tinha prometido a ela. Só que o homem não encontrou nenhuma prostituta ali, disse que ninguém prostituta tinha passado ali. Aconteceu que ela ficou bem quietinha e foi para casa do seu pai novamente. Passando-se os meses, descobriram que ela estava grávida. E andaram a avisar ele, olha, a tua nora adulterou. Foi lá e teve um caso com alguém e agora está grávida. Ele ficou muito furioso e falou, ah não, vou apedrejá-la, ela vai morrer hoje. E quando foram até ela, ela falou assim, ó, do homem que é este cajado e este anel é o filho. E ele olhou e viu que era o cajado dele, o anel dele, e pediu perdão a ela. Sabe por quê? Ele disse, mais justas foste tu, porque eu dei a minha palavra, eu não cumpri, não iria cumprir, mas você foi lá e suscitou para o meu filho um descendente através do quê? De ter se deitado com o sogro, certo? O que aconteceu com essa mulher? Ela foi atrás de uma restituição legítima que tinha sido negada a ela. Aí vale o nosso esforço. Muitas vezes na vida as pessoas querem nos defraudar, querem tirar o nosso direito, mas nosso Deus, ele nos dá estratégias de nós voltarmos e termos a nossa dignidade restaurada, certo? Então eu compartilhei com você duas histórias de duas Tamar. Uma foi brutalmente afligida e a outra teve o seu direito negado. Mas as duas deram a volta por cima, se levantaram através do perdão e da restituição divina. Então, quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, o Senhor nos dá muitas vezes a condição de nós sairmos daquele lugar onde as pessoas tentam nos colocar, um lugar de aperto, um lugar de dificuldade. Nós só não podemos deixar de crer que Deus está vendo todas as coisas e que Ele vai agir em nosso favor. Eu quero orar por você que foi ferida, roubada. Quero orar hoje por você. Um dia eu precisei de oração, um dia eu precisei de intervenção. Eu só estou de pé e hoje falando com você porque eu fui forjada pela palavra. Sabe o que é ser forjada pela palavra? É ser fortalecida, é ser restaurada, é ser realmente... Veio as pancadas, forjaram o aço, fomos resfriadas e veio de novo o fogo e veio o resfriamento, veio o calor e nós fomos forjados por esta palavra. E eu quero orar por você para que você seja curado. Hoje você vai ser curada. Se você foi agredida física, espiritualmente, sentimentalmente, hoje o Senhor traz cura para você. Eu, em nome de Jesus, oro, Pai, aonde esta palavra chegar, haja cura, haja restauração, haja milagre, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam sentir, Senhor, o teu abraço e que elas possam, Senhor, abrir mão de toda raiva, de toda justiça própria, porque o Senhor vai pelejar por elas e vai dar, em nome de Jesus, a cura, a libertação, vai trazer restituição, restituição de vida. Receba agora a vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Nem todos os dias são bons e nem sempre estamos dispostos a fazer as coisas, mas muitas vezes são os melhores dias. São os dias que Deus mais fala conosco, certo? Beijo no coração. Deus abençoe grandemente. Amém? Fui!